Olá, bom dia, bem-vindos alunos do nono ano a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver um poema, que é uma música, certo? Que alguns de vocês, eu acredito que já conheçam. É uma música bem divertida. Fala de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, né? E eu acredito que vocês vão, quem não conhece vai gostar, tá? Marcou muito a minha infância e eu acredito que vocês vão gostar. Certo? Eu trouxe até um videozinho, antes de eu adiantar aqui, eu trouxe até um videozinho do YouTube para vocês conhecerem a história. É um vídeo bem engraçadinho, eu achei engraçadinho, é por isso que eu trouxe para vocês, tá? Então, assim, hoje nós estamos na nossa aula número 32, semana 16, 21/6, segunda-feira, tá? Então, aqui a gente vai ver um texto, um poema, né? Que depende do autor, tal, assim, né? Mas Pedro, Antônio e João, geralmente é conhecido com esse título, tá? E aí é cantado, né? Mas aqui eu vou falar e depois a gente vai escutar a musiquinha, tá? Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir para o altar. A fogueira está queimando e um balão está subindo. Antônio estava chorando e Pedro estava fugindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Então, é uma história, né? Assim, a gente dá para perceber que João tinha uma filha e essa filha ia se casar, né? Com a filha de João, Antônio ia se casar. Então, porque fala dos três santos católicos, João, Antônio e Pedro, né? Então, assim, João tinha uma filha e Antônio ia casar com essa menina, né? Só que aí, Pedro levou a noiva, né? A noiva fugiu com Pedro, Pedro fugiu com a noiva. E aí, na hora que ia para o altar, e Antônio ficou a ver navios, né? E ficou muito triste, chorando. E o quase sogro, João, ficou consolando ele, enquanto Pedro estava feliz com a noiva. E a noiva estava feliz com Pedro. Provavelmente eles se gostavam e o casamento era arranjado, né? E ela fugiu com o noivo, lindamente. Então a história é sobre isso, né? Sobre uma fuga de noiva aqui com outro personagem, né? E no final, coitado de Antônio, né? Virou até alcoólatra, né? Porque caiu na bebedeira. Enquanto, né? Pedro estava lá numa boa com a noiva. E aí, tem uma musiquinha aqui, eu vou botar para vocês, tá? Para vocês escutarem. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, que repete, tá? O estrofe, né? Casar. Mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. A fogueira está queimando, o balão está subindo. Antônio estava chorando e Pedro estava fugindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. A fogueira está Então, é uma musiquinha bem curtinha, né? E aí, nós vamos fazer uma pequena interpretação desse poema, dessa música, tá? Tudo escrever. Tem nada de marcar X hoje não. Vocês vão preencher o formulário, responder e me enviar. Quem tiver dificuldade de preencher o formulário e enviar,
pode tirar foto do caderno e mandar para mim no meu privado, ok? Então, vamos lá, né? Vamos deixar o nome de vocês. E aí, questão número 1. Quem são os personagens da história? Tá bem óbvio, né? Vocês vão dizer, os personagens da história são, tal. É só colocar o nome deles aí, né? Questão número 2. Quem era João? Quem era Antônio? E quem era Pedro? Você vai dizer, né? Cada um você vai... João era tal coisa, Antônio, Pedro... Aí vocês vão numerar aqui pra mim, tá? Vou dizer aqui pra mim. Com quem Antônio ia se casar? Tá no texto também, né? 4. Muito óbvio. Quem fugiu com a noiva? Você vai dizer, quem fugiu com a noiva? Fulano. 5. Como ficou Antônio? Como é que Antônio ficou nessa história? Você vai dizer, tá lá no texto também, né? O que Pedro estava fazendo? Tá no texto. Com quem Antônio ficou no final da história? Com quem Antônio ficou no final da história? Olha aí. E a última questão, você vai fazer um pequeno resumo, umas 2, 3 linhas, tá? Resuma com suas palavras a história, ou seja, conte a história com suas palavras resumidamente. Então, você vai dizer, né? A história sobre isso, sobre aquilo outro, aquilo, e aconteceu isso, isso e isso. Pronto. Você vai explicar com suas palavras como foi a história. Você vai contar um resumo da história, como eu já contei aqui no comecinho, na hora da minha explicação, tá bom? E vão enviar o formulário e pronto, a questão já está respondida. Quem não fez o exercício de sexta, que sexta-feira eu corrigi o exercício de segunda e passei um exercício extra para vocês, que foi do sábado letivo de agora, sábado, né, passado, né? Foi um sábado de aula que a gente teve. Então, aí eu fiz o seguinte, adiantei para sexta-feira e deixei para vocês fazerem. Então, façam. Quem não fez, eu vou deixar o link lá no grupo, tá bom? Aproveitem bastante o São João de vocês em casa. Cuidado, aglomeração, festinhas, cuidado, né? Espero que vocês tenham um ótimo São João, um ótimo São Pedro, né? As festas juninas, mas sempre com máscara, álcool em gel, distanciamento. Quem já tiver, né, da família de vocês, que toma vacina, tome a primeira dose, tome a segunda dose. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai comemorar o nosso São João de maneira mais... como a gente comemorava antigamente, né? Com muita alegria, muita felicidade, né? Muita dança. E vai dar certo, se Deus quiser, é só a gente pensar positivo. Então, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E até a nossa volta, né? Essa semana não tem aula, mas na próxima semana a gente já tá voltando depois do nosso recesso junino, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus. Responder até o dia 1º de julho, atividade de sábado, e essa também até o dia 1º de julho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.